Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Pode ser o 31 e o 32. Antes da gente começar aqui, eu queria lembrar vocês de uma pregação que eu preguei na pandemia. Na verdade, é capítulo 12, Deuteronômio 12, 32. Na pandemia, não sei se vocês vão lembrar, eu preguei sobre, dei uma mensagem com o tema Deus está em silêncio na pandemia, né? E eu falei, e eu gostaria que, né, vamos dizer assim, vocês pudessem ouvi-la novamente durante a semana. Por quê? Porque nela, basicamente, eu falo também sobre o tema de hoje, do Somente as Escrituras. E faço vamos dizer assim, uma recapitulação por toda a Bíblia, como que ao longo da história, Deus foi estabelecendo o fato de que Ele fala conosco através das Escrituras. Né? E aí eu comecei desde o início, fui passando pela história até chegar em Jesus, e hoje a importância da maneira como Deus fala conosco, que é as Escrituras. Então, é bom recapitular, porque hoje eu vou dar uma dinâmica diferente a respeito do tema, amém? Então, eu vou até mandar no grupo de novo lá, mas a mensagem com o tema Deus está em silêncio no meio da pandemia. Porque lá eu falo como que Deus falou e se revelou através das Escrituras. É por isso, o primeiro motivo do somente as Escrituras é esse. Porque é o meio através do qual Deus se revelou e fala conosco. Deus escolheu se revelar através das Escrituras. Através dos escritos, começando de Moisés, e através dos escritos dos profetas e através dos escritos dos apóstolos. Amém? Todos os homens para quem ele se revelou, ele já se revelou com esse intuito, de que eles registrassem toda a revelação que Deus deu a eles para as próximas gerações. Você vai ver Deus falando isso com Daniel, por exemplo. Daniel, se eu não estou enganado, foi com Daniel, que Deus disse assim: sela tudo isso que eu estou te revelando, porque o que eu estou falando com você não é para a sua geração, é para as próximas gerações. E o livro de Daniel é parecido com o de Apocalipse, fala de coisas que acontecerão no futuro. Né? Em Apocalipse, Jesus termina dizendo isso. Não sela, já em Apocalipse Deus fala diferente com João. Jesus fala assim: não sela o livro, porque as coisas que eu te revelei vão começar a acontecer em breve. Então nós vemos isso. Então, nessa mensagem lá, eu dou um resumo melhor disso, embora agora eu falei mais alguns pontos. Então, o fato de nós crermos nas Escrituras e somente nas Escrituras como regra de fé e prática, o primeiro motivo é esse, que Deus escolheu se revelar e falar conosco através das Escrituras, através dos escritos dos profetas, amém? Dos profetas e dos apóstolos. E só para você entender, quando, vamos dizer assim, na época da Reforma Protestante e depois da Reforma, como eu escrevi lá no Instagram e mandei para vocês no grupo, o que nós queremos fazer é valorizar a boa tradição. Existem tradições ruins ao longo da história da igreja, mas existe uma boa tradição, uma tradição que nós podemos seguir, que na verdade nós devemos seguir, né? Que é um bom caminho. E é isso que nós queremos fazer. A gente falar sobre a Reforma Protestante nesse mês e sobre as 5 solas, né, que resumiram a Reforma Protestante, é a gente valorizar a história, reconhecer como um período importante da história da igreja e dizer que nós cremos dessa forma, nós queremos fazer parte dessa história que não começou com a gente, né? A igreja não está nascendo agora, não nasceu um ano atrás quando a gente começou a Igreja Cristo Cidade. A igreja já existe há 2020 anos. Então o que nós temos que fazer é entrar nessa história, fazer parte dessa história de Jesus, que ele já está escrevendo ao longo da história. E aí vocês também vão lembrar da primeira pregação que nós fizemos aqui, o fato da história de Deus, né? Deus está escrevendo uma história. Então, esse é o motivo. E o que os reformadores, vamos dizer assim, os cristãos históricos e tradicionais, creem quando dizem que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática? Falar que somente a Escritura é a nossa regra de fé significa dizer que é no que ela diz que nós cremos, amém? Nós não cremos no que ela não diz. O que ela não diz, ou o que ela nunca disse, nós
preferimos evitar, ainda que não seja algo tão ruim. O que nós cremos e afirmamos e depositamos a nossa fé é naquilo que ela diz e ponto final. Amém? Então, por que isso é importante? Porque hoje existem várias religiões que às vezes até são baseadas na Bíblia. Elas têm a Bíblia como livro de fé. Só que elas creem em muitas outras revelações além da Bíblia. Um exemplo disso são os mormons. Eles têm uma outra Bíblia, que se chama o Outro Testamento, o livro de Mormons, eles creem na Bíblia, mas também creem nesse livro. E eles creem que esse livro é o que Deus revelou para explicar a Bíblia e revelar várias outras coisas. Por isso que, quando a gente diz somente as Escrituras é a nossa regra de fé, nós estamos dizendo que nós não cremos no livro de Mormon, ou qualquer outro livro que existe por aí. Nós cremos no que a Bíblia, as Escrituras, no que diz de Gênesis a Apocalipse. E somente nisso. Amém? E quando a gente diz que ela é a nossa única regra de fé e de prática, prática por quê? Porque o que a Bíblia diz para que a gente, o que a Bíblia nos ensina a fazer, o que a Bíblia nos ordena a fazer, é isso que nós vamos fazer. O salmista fala disso, né? Me ensina as tuas leis para que eu saiba como conviver. Como pode um jovem manter a sua vida pura? Seguindo os seus mandamentos. Então, quando a gente diz que ela é a nossa única regra de prática, a gente está querendo dizer que o que ela nos diz, nos ordena, o que Deus nos ordena a fazer na Bíblia, nós vamos fazer. Nós vamos nos esforçar para fazer, como o salmista diz no Salmo 119. O que ela não diz para fazer, a gente vai meditar nisso. Por exemplo, tem muitas coisas que a Bíblia não diz a respeito. Por exemplo, a Bíblia não te fala com quem você deve casar. Fala? Não fala. Então, eu estava ouvindo o Nicodemo falar isso. Então, eu vou mandar a pregação lá para vocês ouvirem, que ele aborda outros pontos que é importante para a gente também, que eu não vou abordar. Ele estava dizendo, a Bíblia não fala com quem você deve casar. Se você deve casar com uma pessoa morena, uma loira, uma ruiva, ela não diz. Né? Então, naquilo que ela não diz, não tem como eu falar, não, Deus quer que eu case com uma ruiva. Onde que Deus falou isso? Ele nunca falou isso. Está entendendo? Mas, até mesmo naquilo que ela não diz, aquilo que ela diz aqui, o que Deus revelou aqui, é suficiente para que a gente analise todas as outras coisas. Amém? Para que a gente analise todas as outras coisas. Por exemplo, existem algumas coisas que não é pecado. Vou dar um exemplo. Não é pecado eu jogar bola, jogar futebol. Deus não fala na Bíblia nem que eu posso, nem que eu não posso. Entendeu? Mas a Bíblia diz que nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Nada a não ser Deus pode ser o meu amor maior. Nada a não ser Deus pode ser o centro da minha vida. Então, eu coloco o futebol como centro da minha vida, embora a Bíblia não diga claramente com essas palavras, eu sei que é pecado. Por quê? Porque ela diz que Deus está acima de tudo na minha vida. Amém? A única pessoa em que eu devo amar a qualquer custo é o próprio Deus. Amém? Isso por quê? Porque eu já convivi com uma pessoa, por exemplo, que ela disse assim que ela joga bola todo dia da semana. E que nem a esposa dele, ele aceita que fale alguma coisa. Porque ele fala que quando eles começaram a namorar, que ela quis casar, ele deixou bem claro. Você me conheceu jogando bola todo dia. Então não queira mudar isso no casamento. Uma atitude dessa, embora a Bíblia não diga claramente que é pecado, a gente sabe que é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só pessoa. E que a prioridade na vida do homem, falando, né, vamos dizer assim, tirando Deus de lado um pouco, que é acima de todas as coisas, mas aqui debaixo da terra, debaixo do sol, né, vamos dizer assim, na terra, a prioridade de um homem, a prioridade do marido é o quê? A sua esposa. Ele pode e deve, dependendo da circunstância, claro, abrir mão de qualquer coisa pela sua esposa. Amém? Então, não estou dizendo que o marido, se a esposa falasse, você nunca mais vai jogar bola. Não estou dizendo que o marido está obrigado agora a nunca jogar bola. Mas ele precisa compreender, que ele precisa meditar. Será que eu estou exageradamente a ponto de estar deixando a minha esposa de lado? Está entendendo? Então, isso são exemplos de quê? De como que o que a gente quer dizer quando diz que somente a Escritura é o nosso livro de fé e prática. Amém? Porque o que ela diz, ela é absoluta. A gente tem que seguir pronto. Porque é a vontade de Deus. E o que ela não diz, algumas coisas eu não me envolvo. Como diz o Nicodemos. O que a Bíblia não diz, eu não vou usar a falar.
No que a Bíblia se cala, a gente fica quieto. Amém? E várias outras coisas a gente pode ter noção do que Deus quer, baseado no que ele já disse. E eu dei alguns exemplos aqui. Amém? Então vamos a Deuteronômio, e nós vamos falar, aqui eu já dei alguns exemplos bem breves, da importância do solo escritura, e hoje eu vou focar, ao falar sobre somente as escrituras, eu vou focar hoje num ponto, em dois motivos que para mim, o segundo motivo que eu vou falar, para mim é o motivo principal e mais importante pelo qual nós cremos no somente as escrituras. E o primeiro motivo que eu vou começar agora é um motivo que para mim, nos dias em que nós estamos vivendo, é o motivo talvez principal pelo qual nós precisamos não só crer, como praticar o sola escritura, somente as escrituras. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Na verdade, nós vamos ler do capítulo 12, 32, até o capítulo 13, do 1 ao 5. Então nós vamos já finalizar o 12 e começar o 13. Diz assim: obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor. O Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio de vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que o Senhor possa nos, como disse o salmista no Salmo 119, ensina-nos os teus mandamentos. Ensina-nos a tua palavra. Abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que eu quero dizer com esse texto a respeito do sola escritura? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. E conforme eu estava até conversando com o Elton, o livro de Deuteronômio ele é conhecido como a repetição das leis. Tanto que, se você ler Levítico, Números, Êxodo, Levítico e Números, você vai ver que Deuteronômio não fala muita pouca coisa diferente do que já havia sido tratado nos 3 livros anteriores. Deuteronômio é conhecido como a repetição das leis. Então, para que a gente possa entender, Moisés, então, em Deuteronômio, está repetindo as leis. Tá? Tudo aquilo que Deus já havia mandado ele falar com o povo e escrever, ele estava repetindo. Por que é bom repetir? Porque, como diz uma frase contemporânea, a repetição é o segredo do aprendizado. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia várias e várias vezes. Lucas, li de Gênesis a Apocalipse. Começa de novo agora. Por quê? Porque eu tenho certeza que você já esqueceu o que você leu no último capítulo ontem. Né? Então, comece de novo. A nossa memória é fraca. Então, a gente repetir é importante por causa disso. Vamos dizer assim, lembra tem um dos versículos do Salmo 119 também, que ele diz assim, costumo, olha a palavra, costumo, ou seja, é um hábito que ele já repete, costumo repetir as tuas leis em voz alta, para mim não esquecer. Então é importante isso. Então Moisés está repetindo as leis de Deus. E aí no versículo 32 ele diz ao povo, obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Aqui Moisés estava dizendo, ele começa no versículo 29 dizendo o que o Senhor mandou ele dizer. Então, a vontade de Deus é que o seu povo obedeça às suas leis e os teus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar nem tirar nada. E Apocalipse termina da mesma forma. Apocalipse termina dizendo assim, se alguém tirar ou acrescentar as palavras deste livro, será amaldiçoado e perderá o seu direito na árvore da vida. Isso é algo importante que a gente precisa entender. O que Deus então está dizendo?
O que eu já falei aqui agora e mandei Moisés registrar é de uma vez por todas a minha vontade para vocês. Então não acrescenta e nem tira nada. Não coloca nada novo. Não coloca uma nova revelação. E aí o capítulo 13, ele começa, na verdade, a divisão em capítulos foi depois, né? Originalmente não tem divisão em capítulos. Por isso que o assunto do capítulo 13 é o mesmo. E aqui eu vejo ele dando um exemplo prático da maneira como Deus queria que eles mantessem. Ele vai e começa dizendo assim: porque quando vocês chegarem na terra, vai aparecer um profeta ou alguém que explica sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa. E vai acontecer o que ele disse. Muitas coisas do que eles vão dizer vai acontecer. Mas qual que é o propósito? Então, ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonho. Pois é assim que Deus vai provar vocês para ver se de fato o amam com todo o coração. O que vocês têm que fazer então? 4. Sigam as leis do Senhor nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados a Ele. Então Deus está dizendo assim, primeiro ele diz, obedeça a tudo que eu já revelei para vocês. Tudo que está escrito nos meus mandamentos. Sem tirar e nem acrescentar. E aí ele diz assim, por quê? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando vocês chegarem na Terra Prometida, vai aparecer muitos falsos profetas. Muitas pessoas que vão adivinhar, que vão explicar sonhos. Isso é algo que as pessoas procuram muito hoje em dia também, né? Ah, eu tive um sonho. O que será que significa? Conheço várias pessoas assim. Pois é. Sonhei com a vaca, né? Pois é. E o detalhe. Como a gente quer... Entenda que, tipo assim, a Bíblia diz que Deus fala em sonhos com a gente. Embora hoje em dia, embora até mesmo esses sonhos são... hoje as escrituras precisam ser o parâmetro, porque Deus não fala em sonho algo contrário ao que ele revelou nas escrituras. Isso também é importante. Somente as escrituras significa que, ao longo da história, Deus falou de maneiras diferentes. Deus usou anjos para falar com os profetas. Mas qualquer outro meio que Deus usou não contradisse o que ele falou nas escrituras. Amém? E hoje a Bíblia diz que Deus fala somente através das Escrituras e através do seu Filho Jesus. Amém? Então, por que é importante aqui? Por que Deus disse? E o detalhe, quando Deus disse assim, olha, pessoas vão enganar, vão aparecer falsos profetas, vão aparecer falsos milagres, que de fato vão acontecer. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar isso. Sinais, milagres, maravilhas não pode ser o nosso parâmetro para falar que algo é ou não de Deus, ou que uma pessoa é ou não de Deus. Ah, não, mas fulano orou e aconteceu um milagre. Isso não é parâmetro para definir, bater o martelo de que ele é ou não de Deus. Amém? Porque falsos profetas, falsos adivinhadores que não são de Deus também operam milagres. Amém? E o que Deus diz? Isso é uma maneira de enganar vocês e levar vocês a adorar outros deuses. E Deus diz assim, sabe por que eu vou deixar isso acontecer? Para testar o coração de vocês. Para ver se vocês de fato me amam. E aí ele diz no versículo 4, sigam as minhas leis e os meus mandamentos. Fiquem somente com as escrituras, somente com os meus mandamentos, somente com o que eu disse e revelei nas escrituras. Não vão atrás desses milagres e de falsos profetas. Fiquem com os meus mandamentos. E assim vocês vão estar provando que me amam. Amém? Por que isso é importante, Lucas? E como que isso se aplica à nossa vida? Porque o mesmo que aconteceu no passado acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Falsos milagres acontecem ainda hoje. Existem aos montes pessoas que explicam sonhos, sim ou não? Existe cartomante, adivinhadora, cigano. Existe aos montes pessoas que ganham dinheiro ou enganam as pessoas dando explicações de sonhos. E detalhe, essas pessoas são intencionalmente. Mas existe, por exemplo, também, acontece, são poucos, mas acontece. Às vezes um vizinho nosso é tirado a adivinhar sonho. E quando você conta para ele um sonho estranho que você teve, ele fala, sabe o que isso deve ser? Isso deve ser isso, isso e isso. Por exemplo, esses dias eu pisei na bosta
de um cachorro, e uma pessoa virou para mim e falou assim, dizem que isso é sorte. Eu falei, nossa, que sorte, né? Pisar na bosta é sorte. Nunca vi isso, não sei onde no mundo que pisar na bosta é sorte. Mas entende, exemplo, acontece coisas na nossa vida que pessoas humildes, e eu não estou dizendo que essas pessoas são mal intencionadas, mas elas têm, vamos dizer assim, já uma tradição ao longo da história da humanidade de pessoas que sempre querem dar a razão de tudo. Amém? E por que só a Escritura é importante? Porque mesmo às vezes tendo uma aparência de bondade, mesmo às vezes sendo um milagre, mesmo às vezes, não, mas aconteceu. Mesmo acontecendo, a nossa regra de fé e prática é o quê? As Escrituras. As Escrituras. E deixa eu dizer, no meio evangélico não é diferente. Na verdade, eu acho que tem sido até pior. Pessoas têm aparecido, pessoas aparecem, e crentes evangélicos, querendo mandar uma mensagem para nós. Ó, Deus mandou te falar uma coisa aqui, Deus mandou te dizer uma coisa. Por exemplo, uma vez, eu estava num culto de jovens, visitando em uma outra igreja, e a minha Bíblia e a Bíblia da Jim estava dentro da bolsa, e no final do culto, quando a gente já estava confraternizando assim, né, tendo aquele momento de comunhão, um jovem chegou perto de mim, com a Bíblia na mão, e disse assim, aqui, Lucas, eu vou ter que te falar, cara, eu não vou aguentar segurar. Mas, cara, fica mais com esse livro, pegar a Bíblia, eu não estava com a Bíblia na mão, fica mais com esse livro, cara. Foca nesse livro. Tipo assim, querendo dizer que Deus estava mandando eu ficar com a Bíblia. Eu ficar com a Bíblia, eu focar na Bíblia. O que me deu a impressão é que ele estava, vamos dizer assim, me corrigindo e me exortando a respeito de eu ficar mais com a Bíblia. O que deu a entender é que Deus estava dizendo que eu não estava lendo, que eu não estava amando a Bíblia, e ele estava me exortando naquele momento. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque naquele momento, talvez aquele jovem achou que Deus estava me mandando falar comigo. Mas nesse momento, eu analisei primeiro a minha vida com Deus. Porque naquele momento ali eu estava lendo a Bíblia todos os dias. Já houve momentos sim que eu deixei a Bíblia de lado, em que eu não li a Bíblia e tudo mais. Já houve momentos. Mas naquele momento em que ele falou, não estava sendo verdade. Mas esse é um exemplo de que, mesmo no meio evangélico, no meio dos cristãos, no meio dos crentes, aparecem pessoas que tentam ser voz de Deus para você. Que tentam falar, que falam com você coisas que eles julgam que Deus mandou eles falar com a gente. E até mesmo esses crentes bem intencionados, a gente precisa julgar o que Deus falou com eles, entre aspas, baseado nas Escrituras. Amém? Até se eu falar com você, Deus manda te falar uma coisa, você tem que analisar isso. Você não pode, então Deus está falando comigo. Analisa primeiro o que a Bíblia diz a respeito e depois o que a Bíblia diz e a sua vida. Vou dar um outro exemplo que é conhecido, tem na internet. Tem um vídeo na internet, acho que foi até a Globo que chegou aí lá, de um pastor bem humilde, assim, pelo jeito não tinha estudo, isso. Mas por que parece que ele não tinha estudo? Porque um dia ele leu um texto de Oséias, onde Deus diz assim com Oséias, vai, pega uma mulher adúltera e casa com ela. E por que Deus mandou o profeta fazer isso? Porque Deus disse assim, e assim eu vou mostrar para o povo o que eles fizeram. Eles eram para ser a minha noiva, mas eles são uma adúltera, porque eles estão adulterando, eles estão seguindo a outros deuses. Então Deus mandou o profeta fazer algo na prática, para mostrar qual que era a relação dele com o povo. Só que o pastor, ele leu assim o texto, vai, pega uma mulher e adultera. Ele tirou o acento agudo. E um acento muda o sentido. Adúltera se tornou adultera. E isso está registrado em propaganda, em matéria. E ele falou com uma das mulheres membros da sua igreja, conversou até com o marido e falou com eles o que Deus tinha mandado ele fazer. Pegar uma mulher e adulterar. E tanto a mulher quanto o marido consentiu e de fato eles adulteraram. E aí o repórter, quando vai fazer a matéria, ele fala assim, mas não tem um acento agudo aqui? Não é vai e pega uma mulher adúltera? E aí ele para, começa a olhar.
e cai a ficha de que ele estava errado. Por que eu estou dando esse exemplo? Não é nem por causa do pastor em si, mas por causa daquele casal, para quem o pastor chegou e falou com o casal o que Deus tinha mandado fazer. Se eles tivessem ido nas Escrituras, o que eles iriam entender? Não, Deus não falou isso. Primeiro porque talvez o acento que o pastor não viu, eles iriam ver. Não é adulto, não é pega uma mulher e adultera, mas pega uma mulher adúltera. Segundo, que ainda que fosse vai pega uma mulher e adultera. Há muito mais passagens de Deus condenando o adultério do que, no caso, se fosse, né, Deus mandando alguém adulterar. Ainda assim, Deus estava falando com Oséias, ele não estava falando com todo mundo. Amém? Então, por que isso é importante? Porque ainda hoje existem muitos erros assim. Existem muitos desses problemas no meio da igreja evangélica, no meio da religião evangélica moderna. Pessoas que querem ser voz de Deus. E às vezes alguns numa má intenção, outros até, vamos dizer assim, entre aspas, uma boa intenção, né? Na intenção de querer ser usado por Deus. Mas por que só a Escritura é importante? Porque tudo que nós ouvimos, nós precisamos analisar de acordo com a Escritura. O que Deus diz e o que Deus não diz. Amém? Até o que eu falo com vocês, o que eu prego aqui, é preciso que vocês... Por isso eu incentivo vocês a ler a Bíblia e conhecer a Bíblia por si mesmos. Porque, eu vou ler esse texto depois, até quando eu pregar, vocês precisam analisar de acordo com as Escrituras. Para ver se o que eu estou pregando está de acordo com a Escritura ou não. Até quando eu aconselhar vocês precisam examinar de acordo com as Escrituras. Porque no dia em que eu aconselhar algo que não está de acordo com a Escritura, vocês descartam. Ou, para que vocês reconheçam quando o conselho que eu estou dando é baseado firmemente na Escritura e quando o conselho que eu estou dando é da minha própria cabeça, vamos dizer assim. Amém? Porque no que eu aconselhar baseado nas Escrituras, aí sim, beleza, está de acordo com a palavra de Deus, vamos dizer assim, podemos até reconhecer como que é Deus falando. Mas o que não estiver de acordo com a Escritura, ou que estiver além da Escritura, que for da minha própria cabeça, aí é opcional, você segue ou não. Amém? Você segue ou não. Por exemplo, se um pastor falar assim, jovem, não se prostitua, não faça sexo antes do casamento. Esse é um conselho baseado na palavra de Deus. E o jovem precisa ouvir. Mas se o pastor virar e falar assim, jovem, case com a Vitória, porque ela é mulher de Deus na sua vida, aí já está além das Escrituras. Porque Deus não especificou ninguém. Amém? Então, é por isso que é importante especificar. Então, por que é importante isso hoje? Porque ainda hoje existe esses desvios. Existem não só falsos profetas declarados de outras religiões, como existem pessoas que talvez não tenham uma intenção tão ruim assim, mas que acabam querendo ser voz de Deus na nossa vida. Que acabam querendo dizer coisas que a Bíblia não diz. Amém? Pastores que pregam coisas que estão além da Bíblia. Amém? E aqui entra o lado mais ruim de toda essa história. Existe algo no meio da igreja evangélica hoje, principalmente em uma determinada linha dos evangélicos, que eles gostam muito de revelação. De revelação. Existem muitos pastores que, antes de começar a pregar, dizem assim, o que eu vou pregar aqui agora é uma revelação que você nunca ouviu. Quando um pastor começar com essa frase, ponha os dois pés para trás. Já ponha, não só não, ponha os dois pés para trás. Dá até um pulinho assim. Ponha os dois pés para trás. Por quê? Porque hoje existe essa fissura em ler um texto da Bíblia e tirar dali algo que ninguém nunca pregou. Algo que ninguém nunca falou. Isso é perigoso. Por quê? Porque no meio disso, na intenção de querer trazer uma nova revelação para a igreja, você acrescenta algo à Bíblia que ela não diz. Amém? Você acrescenta. E o pior é que isso provavelmente é coisa da cabeça daquele pastor. E que se você seguir, e detalhe, muitas igrejas hoje criam doutrinas e regras na igreja baseado nessas coisas. Baseado nessas coisas. Nesses acréscimos que é uma criatividade do pastor em cima disso. Por isso que, quando nós dizemos somente as Escrituras, nós estamos dizendo que, primeiro, eu como pastor tenho que pregar o que a Bíblia diz e pronto, acabou.
Eu não tenho que ficar tentando tirar uma nova revelação. Eu preciso ler o que está escrito e explicar a você o que está escrito, ajudar você a entender o que está escrito e tentar te ajudar a pensar em como a gente pode praticar isso. Amém? Como a gente pode tentar praticar isso. O que passar disso é perigoso. Amém? É perigoso. É claro que quando a gente está pregando, a gente usa outras palavras. Para mim te ajudar a tentar explicar, ou para a gente tentar entender o que a Bíblia está dizendo, a gente vai usar outras palavras. Mas essas palavras precisam estar friamente examinadas à luz do que a Bíblia diz. Amém? À luz do que a Bíblia diz. E somente do que ela diz. Por isso que o nosso papel, o papel de todo pregador, de todo pastor, é subir no púlpito, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. O que ela diz e pronto, acabou. Amém? E o que ela não diz, ou eu dou a minha opinião, o que eu acho, mesmo assim, quando eu falar o que eu acho, o ideal é que seja fora do púlpito. Amém? E o ideal é que a gente analise de acordo com as Escrituras, de acordo com o que ela diz e o que ela não diz. Por isso que somente as Escrituras é importante. Por isso que, por exemplo, eu já compartilhei no meu Instagram lá, vocês vão lembrar, um vídeo de uma bispa sentada no altar, sentada numa cadeira, e o povo fazendo fila para passar a mão no pé dela. E ela dizendo que se eles fizessem isso, eles iriam ser abençoados. E ela até xinga o pessoal, né? Não conversa muito não, gente, só passa a mão no pé e vai, né? Olha para você ver. Esse é um exemplo de algo que, se a gente sola a Escritura, é importante. Porque quando Pedro, Paulo, até quando Pedro e Paulo fizeram um milagre, que as pessoas foram adorá-lo, oferecer sacrifício para eles não aceitaram. Eles rasgaram as suas vestes e disseram: nós somos homens como vocês. O importante aqui não é a gente, é a mensagem que a gente prega. Quando um anjo falou com João em Apocalipse, João disse que foi dobrar os joelhos para adorá-lo. E o anjo disse: não faça isso, porque eu sou servo como você é servo. Adore aquele que está no céu. Por isso que se a gente ficar somente com as Escrituras, ninguém passaria a mão no pé de pastor nenhum. Ninguém beijaria a mão de pastor. Amém? Ninguém seguiria a ordem de pastor como um escravo segue a ordem do seu senhor. Amém? Isso são exemplos contemporâneos do que Deus já disse aqui que iria acontecer. Amém? Por isso que é importante o solo da Escritura. Por isso que nós temos que enfatizar somente as Escrituras. Porque somente as Escrituras é o nosso livro de fé e prática. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquilo que eu estiver imitando a Cristo, aquilo que eu estiver enfatizando a Bíblia, me imitem, sigam. Mas aquilo que for extra-bíblico, aquilo que não está na Bíblia, você não é obrigado a seguir. Amém? Por isso que sola a Escritura é importante. Principalmente nos dias de hoje. Porque nós precisamos ficar somente com as Escrituras. O que nós temos que fazer é ler o texto. E detalhe, você vê aos montes pregações que o pastor nem abriu a Bíblia. Ele prega uma hora e não leu nada da Bíblia. Ou então leu um texto da Bíblia que você fica assim: mas peraí, o que o texto que ele leu tem a ver com o que ele está falando? Amém? Por isso também somente as Escrituras é importante. Porque aí se torna, como eu já venho falando, apenas uma palestra motivacional. Amém? Não se torna uma pregação das Escrituras. Pode ser até uma pregação, mas não é a pregação das Escrituras. Porque o que nós precisamos é ler Escrituras, explicar a Escritura e aplicar a Escritura. Amém? Vamos a Atos 17. Atos 17, do 1 ao 3 e 10 a 13. Atos 17, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 17. Vamos ler os versículos 1 a 3 e 10 a 13. Diz assim, Atos 17, 1 a 3. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer
e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Então, qual era o costume de Paulo? Chegar numa cidade, encontrar uma sinagoga, que eram os templos onde os judeus faziam suas reuniões, onde eles liam as Sagradas Escrituras, nesse período de Paulo, o Antigo Testamento. E o que Paulo fazia? O que ele fez nessa cidade? Por 3 sábados seguidos, né? Ele falou sobre as Sagradas Escrituras. Ele não falou sobre como ter sucesso na vida, ele não falou sobre como ser um empresário de sucesso, ele não falou sobre nada desta vida. O que ele fez é falar sobre as Escrituras Sagradas. Este é o papel do púlpito, esse é o papel do culto, né, como igreja de Deus. É as Escrituras, ela precisa ser o centro e a base de todas as coisas. As canções precisam ser baseadas nela, a gente precisa cantar as Escrituras, né? Orar as Escrituras, ler as Escrituras. E o versículo 3, Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Aqui está o Evangelho. O que Paulo fazia ao ler as Escrituras e falar sobre as Escrituras? O que Paulo fazia era mostrar o Evangelho na Bíblia. Do que se trata o Evangelho? O Evangelho se trata de Jesus como Messias, que precisava sofrer, morrer e depois ressuscitar. O Evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus, a respeito da sua vida, morte, ressurreição e da sua volta. Amém? Isso se resume ao Evangelho. Jesus é o resumo do Evangelho. E o que Paulo fazia ao abrir as Escrituras do Antigo Testamento? Ele mostrava, ajudava as pessoas a entender e a ver que o Evangelho está em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é historinha para criança. Não é fábula de Esopo, né? Histórias para gerar uma moral e a gente praticar essa moral. O Antigo Testamento, todo ele fala a respeito de Jesus. Como assim, Lucas? É isso que nós nos propomos a fazer aqui. Mostrar como que toda a Bíblia tem um personagem principal. Quem é? Jesus. E este, para mim, é o segundo motivo e o motivo mais importante, porque somente as Escrituras é importante. Porque somente as Escrituras é que falam a respeito de Jesus e do seu Evangelho. Amém? Somente as Escrituras. É ela quem nos revela Jesus Cristo. É ela quem nos mostra quem Jesus de fato é. É ela quem fala a respeito, quem testifica a respeito de Jesus. Por exemplo, Jesus, quando veio na Terra, ele veio para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento que apontavam para ele. Amém? Ele foi morto e sofreu por causa de Isaías 53. Amém? No Salmo 24, o salmista já disse que um dos amigos, um amigo que andava comigo iria me trair, e ele estava falando de Jesus, do Messias. Amém? Então, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e fala de Jesus. O que Jesus também falava era isso. Em Mateus 24, você vai ver lá nos versículos, principalmente o versículo 27. Lucas 24 fala que Jesus andando com os discípulos lá no caminho de Emaús, explicava para eles tudo o que Moisés e os profetas falavam a respeito dele. Toda a Escritura é a respeito de Jesus. Eu ainda quero comprar aquela Bíblia do Dizascope, que na capa está escrito assim: este livro é sobre Jesus. Porque este livro é sobre quem? Jesus. Esse livro não é, em primeiro lugar, sobre nós. Ele não é o nosso manual. Nós não somos um produto e esse é o nosso manual. Este livro aponta para Jesus. É sobre Jesus e como Jesus é o Salvador que veio para nos salvar. Como nós estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. É disso que se trata esse livro. Por isso que Paulo tinha o costume de ir para a sinagoga aos sábados, porque ele era judeu. Nós temos o costume de nos reunir no domingo, mas o costume deve ser o mesmo. Expor as Escrituras, falar sobre as Escrituras e principalmente como o Evangelho está nas Escrituras. Nós precisamos ter o Evangelho como aquele principal. E olha o que diz no versículo 10 a 13. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Olha o detalhe agora. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo
verdade. Esse é um dos versículos para mim mais importantes para os nossos dias de hoje. Ao ouvir alguém pregar sobre as Escrituras, é preciso que você tenha o hábito de estudá-la, para que você analise se o que aquela pessoa está pregando de fato está nas Escrituras. Porque o que estiver na Escritura, receba de bom coração. O que não estiver, você simplesmente descarta. Você também não precisa levantar e gritar, está errado. Não. Você simplesmente descarta. Isso eu fico porque isso está de acordo com a Escritura. Isso eu descarto porque não está de acordo com as Escrituras. Se os cristãos de hoje tivessem ou criassem o hábito de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, muitas dessas heresias, muitas dessas besteiras que a gente vê na igreja, como passar a mão em pé de pastor, não iria existir. Não iria existir. Mas o que nos falta hoje são cristãos que conheçam as Sagradas Escrituras, que estudem as Sagradas Escrituras. Por isso que é importante a gente não só estudá-la, falar sobre ela e pregar sobre ela no domingo, mas a gente desenvolver o hábito como o salmista do Salmo 119. A gente nos tornar um cristão do Salmo 119, que medita de dia e de noite no livro da lei, que ama a palavra de Deus sobre todas as coisas. Amém? E sempre, e mais importante, reconhecendo que este livro é sobre Jesus. Vamos ler Atos 10:43. 10:43? Acho que é isso mesmo. Nós vamos finalizar aqui. Atos 10:43, isso mesmo. Atos 10:43. Diz assim. Jesus nos mandou... 42:43. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas do Antigo Testamento, no caso, falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Tudo é sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Lucas, mas e aquelas leis de Levítico chata para danar? Por incrível que pareça, elas também apontam para Jesus. Né? Não sei se chegou a ler o artigo que eu te mandei, depois vocês leem. Ela nos ajuda a entender que até aquelas leis chatas da gente ler, ela aponta para Jesus. Quando Deus fala de cada detalhe da lei para que seja perdoado o pecado e tudo mais, já está apontando o quê? Para perdão dos pecados era necessário algo muito maior do que o sacrifício de um animal. Como eu preguei também sobre a Páscoa. A Páscoa, a libertação do povo do Egito, já aponta para a nossa salvação, para a nossa libertação. Então, toda a Bíblia é a respeito de Jesus. Lucas, qual deve ser o meu maior motivo ao ler e estudar a Bíblia? Qual deve ser a minha maior motivação para ler e estudar a Bíblia? Conhecer Jesus. Conhecer o Evangelho de Jesus. A boa notícia a respeito da nossa salvação, para que eu possa crer e viver baseado nessa verdade, nessa realidade. Amém? Porque como disse o salmista, se o salmista, que ainda não tinha a revelação do Evangelho completa, não tinha a revelação de quem Jesus era, do Messias, já amava a lei de Deus, imagina hoje que a gente tem o Novo Testamento, que tem a revelação agora completa a respeito da nossa salvação. Maior motivo nós temos para amar os mandamentos e a lei de Deus do que o salmista tinha. Por isso que vamos finalizar agora orando, pedindo ao Espírito Santo que gere em nós um amor muito maior do que o que o salmista tinha. Porque ele ainda não tinha a revelação do Salvador Jesus Cristo. Nós hoje temos. Jesus ainda não tinha morrido para cumprir toda a Escritura. Mas agora nós sabemos que há 2 anos atrás ele fez isso por nós. Amém? O que Deus prometeu para o salmista e não cumpriu, lembra ele falando, quando é que o Senhor vai cumprir o que prometeu? Muitas dessas promessas é a respeito do Messias, do Salvador. Mas hoje nós vivemos numa época em que Deus já cumpriu essas promessas. Por isso, muito maior motivo nós temos para nos apegar a essas promessas e viver baseados nela. Amém? Por isso, somente as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Vamos orar? Vamos orar então pedindo ao Espírito Santo que gere esse amor em nós, que nos ensine as Sagradas Escrituras, que todas as vezes em que nos sentarmos, nos debruçarmos para ler as Sagradas Escrituras, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa nos revelar o que a Palavra de Deus diz, que Ele possa nos dar entendimento
a respeito deste livro, no qual contém a nossa história, no qual contém a história da nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, Pai, pela tua maravilhosa palavra, Pai. Nós queremos, Senhor, que assim como o salmista do Salmo 119, Espírito Santo, cria em nós um amor pela tua palavra, um amor pela tua lei, pelos teus mandamentos. Deus, nós temos muito maior motivo para amar a tua palavra, para amar os teus mandamentos, para amar as tuas leis, as tuas ordenanças. Nós temos motivo, e um motivo muito maior do que o salmista tinha. Porque o salmista do Salmo 119, ele não tinha revelação de Cristo Jesus. O Senhor ainda não havia enviado o Messias. O Salvador do mundo ainda não tinha vindo na terra para cumprir todas as promessas que o Senhor prometeu pelos teus profetas, na qual o salmista baseava a sua fé, esperança e felicidade. Mas hoje nós vivemos no ano 2020, nós estamos no ano 2020, o ano comemorando que há 2000 anos atrás, Senhor, o Senhor já cumpriu todas as suas promessas. Jesus é aquele que cumpriu tudo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento, toda a esperança que o Senhor deu para os profetas, para o teu povo no Antigo Testamento, que está registrado nas Escrituras Sagradas, o Senhor cumpriu em Cristo Jesus. Por isso João diz que ele era o Verbo, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele cumpriu nele, através da vida dele, através do que ele fez por nós, da sua vida, morte e ressurreição, tudo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento. Ele é a expressão exata da tua palavra. Ele é aquele quem revela pessoalmente tudo que o Senhor nos prometeu. Por isso ele é a nossa razão maior de crer somente nas Escrituras, porque ele é o cumprimento de toda a Escritura. Toda a Escritura fala dele, de como ele, através da sua graça, viveu, morreu e ressuscitou para conquistar a nossa salvação. Espírito Santo, que Jesus, que o amor por ele, que a maravilhosa notícia do Evangelho gere em nós esse amor pela palavra. Que possamos examinar todos os dias as Sagradas Escrituras, para que a gente possa compreender, conhecer e crer, e basear toda a nossa vida, seja nos momentos bons ou ruins, a nossa vida baseada nesta maravilhosa boa notícia do Evangelho, que se encontra e está em toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e te agradecemos desde já, porque sabemos que isso está de acordo com a tua vontade. Amém. Amém?